Graça e paz, amados irmãos, vamos iniciar este culto nesta quarta-feira e nós vamos iniciar cantando o hino 422, Trabalho Cristão, que nós possamos continuar firmes, com alegria, fazendo a obra do Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, mais um culto doutrinário, quarta-feira, nós estamos aqui reunidos para a palavra de Deus, né? E hoje eu quero trazer um texto para os irmãos, que está lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo 2, vamos ler apenas de 1 a 5, e eu quero falar sobre algo importante nesse texto, ok? Depois de ler o texto, nós vamos orar e explanando a palavra de Deus. Diz assim, Ageu capítulo 2, abre lá sua Bíblia no Ageu capítulo 2. No 7º mês, ao 21º mês do ano, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e ao resto do povo, dizendo: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-vos todo o povo de Israel, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a sua palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar mais uma vez, orar ao Senhor, para buscarmos a sua presença na sua palavra. Senhor Deus, Pai, te louvamos, queremos te agradecer pelo privilégio que temos como igreja, de cultuar ao teu nome, de bendizer ao Senhor e estudar a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, encontre morada nos seus corações e que possa ser de alento para aqueles que encontram-se desanimados, afastados e infelizes. Que eles possam receber do Senhor a expressão maior da sua graça e possam viver dias maravilhosos na tua presença. Obrigado, Senhor. Nós oramos pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto é o texto da reconstrução de Jerusalém. E aqui eu não quero me deter ao texto, mas eu quero trabalhar que esta obra que estava sendo construída, a glória do segundo templo, e nesse período o profeta Ageu é usado por Deus no seu ministério para profetizar a Israel. E aqui fala de ajuda ou obstáculo. Quem você tem sido no reino de Deus? Você tem ajudado ou você tem sido um obstáculo? Somos uma ajuda ou somos um obstáculo no reino de Deus? Ali nós vimos a história de homens que impediram a obra. E havia, primeiramente, os inimigos de Israel. Se você olhar o versículo 4 do capítulo 4, do versículo 2, capítulo 2, versículo 4, Deus está mandando Zorobabel esforçar-te. Diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque. Ou seja, os inimigos não queriam a estrutura do templo pronto. Se você olhar no livro de Esdras, no capítulo 4, voltando um pouco, no livro de Esdras, você vai ver Deus falando ao povo de Israel para alertá-los em relação aos inimigos. Esdras, capítulo 4, versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24 de Esdras, capítulo 4. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força do braço com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Você vai ver aqui os inimigos, da obra de Deus, tentando impedir a obra de Deus. Você vai ver também o próprio povo desanimado na reconstrução do templo. Você vai ver que o povo estava em desânimo total. O próprio povo estava desanimado pelo que veio e viu pouco progresso. Quando a gente vê pouco progresso, a tendência é desanimar. O povo estava ali pronto para edificar, mas começaram a edificar suas próprias casas. Ou seja, o templo foi deixado de lado e eles começaram a edificar suas próprias residências. Há um historiador que diz que naquela parte onde Esdras e Neemias vêm reconstruir Jerusalém, e somente o templo, dizem que o povo começou a construir mansões em volta do templo de Israel, ou seja, houve um desânimo total. E o desânimo gera nas pessoas também um egoísmo. Havia ali em seus corações pessoas egoístas, pessoas que
edificavam suas próprias casas em detrimento à casa do Senhor. Ou seja, optaram em fazer as suas próprias vidas, edificar as suas próprias vidas, construir para as suas próprias vidas e não fazer na obra do Senhor. Havia também ali muita desculpa, né? Aí eles vão dizer lá, ora, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Você vai dizer lá no capítulo 1 de Ageu, versículo 2, ele vai dizer isso. Ora, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, o povo começa a agir com desculpas. E quando as pessoas não querem fazer a obra de Deus, colocam uma série de coisas, inclusive dizendo que Deus falou sem Deus ter falado em hora nenhuma. Havia também o profeta Ageu, que trouxe através de Deus uma palavra de ânimo, vinda de Deus. Mostrou o tempo correto para edificar o templo ali em Jerusalém. Ele não reteve a sua bênção, Deus o usou para que a sua bênção se estendesse e não negligenciasse a obra de Deus. Mas também havia homens de Deus, homens ali que sustentavam a obra. Deus mandou seus servos para motivar Israel. No livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 2, você vai ver essa história. Esdras 5, 2, diz, então se levantou Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Deus vai sempre, querido, quando alguém vem com desânimo, com egoísmo, com desinteresse, Deus vai sempre levantar homens e mulheres para motivar o povo, e foi assim em Israel. Deus disse que através de Ageu, ele ia considerar o voto do passado. Capítulo 1, versículo 7, Deus diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, a atitude de vocês deve ser tal qual foram seus pais no passado. E quando eu aplico o meu coração ao meu caminho, essa expressão quer dizer que o que eu estou fazendo ali é com convicção para Deus e não para os homens. Havia ali duas motivações que acompanhavam o povo de Israel. Primeiro, Deus dizendo que estava com ele, que estava com o povo. E segundo, Deus incentivando a eles serem fortes, ser forte, corajoso. Eis estou convosco, diz a palavra de Deus. Jesus diz isso lá em Mateus 28, versículo 20, quando você escuta isso na palavra de Deus. Mateus 28, abre a sua Bíblia lá, em Mateus 28, versículo de número 20. 28, 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo, vamos ler o 19, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o mesmo Deus, melhor dizendo, que se fala aqui agora para os discípulos, através de Jesus, era o Deus que estava falando ao povo lá no período do profeta Ageu. Sabe o que é isso, irmãos? Esperança. O fiel tem que ser esperançoso. A esperança dos fiéis é sempre o próprio Senhor. Ageu transmitiu 7 promessas, vinda de Deus. E eu quero transferir essas 7 promessas, vinda de Deus, para você, meu querido irmão. A primeira está no versículo 4. No versículo 4, Deus diz assim, ora pois, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos de toda a terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. A primeira promessa é de que Deus está conosco. Nós vamos agora fazer a reforma do telhado. Os engenheiros já estão fazendo a planta, nós vamos
já consultamos a empresa, já temos o orçamento, vamos rever aí algumas coisas, mas Deus vai estar conosco. Esta obra, Deus estará conosco. Então a primeira promessa de Ageu para o povo é a mesma promessa que serve para mim. Deus está conosco, Deus estava com o povo de Israel. Agora versículo 5 do capítulo 2, diz: segundo a palavra que concertei convosco, ou seja, fiz um concerto, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Ou seja, o Espírito de Deus habitava no meio do povo, e quando o Espírito de Deus habita no meio do povo de Deus, não devemos temer. Não devemos temer, ainda que as coisas sejam adversas, que as lutas sejam grandes, que o mar está transbordando, que as paredes, os muros, as montanhas são imensas, mas Deus está conosco. Deus não vai deixar Jerusalém, Deus não vai deixar o seu povo, porque Ele está conosco e Ele está no meio de nós. O Senhor dos Exércitos peleja por nós. A outra promessa do profeta Ageu através de Deus através do profeta Ageu, está no versículo 6 e 7 do capítulo 2, que diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Deus vai abalar o céu e a terra em prol de nós, em prol do teu povo, em prol do seu próprio povo. Deus vai abalar as estruturas, ou seja, mexer com as estruturas, se assim Ele o quiser, porque Ele é Deus, para abençoar o seu povo. O povo temia naquele momento, os inimigos estavam à volta, não queria a edificação do templo, mas Deus diz que essa glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, Deus vai abalar céus e terra para nos abençoar. A outra promessa está no versículo 7 do capítulo 2. Farei tremer todas as nações, virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, todas as nações virão teus, mas virão Israel, e Deus agindo sobre Israel. E assim deve ser a igreja do Senhor no século 20. Deus, do século 21, melhor dizendo, Deus tem que ver, as pessoas têm que ver Deus através das ações da igreja. A igreja precisa respirar, inspirar a presença de Deus. Deus está dizendo que todas as nações virão a Israel. E é assim até nos dias de hoje, né? Todo mundo, se tem oportunidade, quer visitar esta nação, quer visitar este povo, até os dias de hoje. Deus fez isso no passado, assim também é com a igreja do Senhor. Há também outra promessa de Deus, que veio da boca do profeta Ageu, está lá no versículo de número 8 do capítulo 2, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está dizendo que Deus promete riquezas, e o povo de Israel é um povo próspero, rico. Assim também deve ser a igreja do Senhor. Primeiro a riqueza espiritual, que é o que mais nos importa, mas Deus provê as necessidades do povo dele, Deus provê as necessidades das nações, mas Deus também provê as necessidades do povo dele, assim como foi no passado, será conosco. Volta lá no versículo 7 do capítulo 2, farei tremer as nações de todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Meus irmãos, isso significa que a glória do Senhor encherá aquele templo, e foi assim que aconteceu. Eu preguei domingo falando sobre isso, a glória de Deus se enchendo naquele lugar, ou seja, o Shekinah de Deus, a própria presença de Deus, não deve ser diferente também nos dias da igreja do Senhor. A outra promessa está no versículo 9 do capítulo 2, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja,
Deus lhe dará a sua paz. A glória de Deus vai encher este lugar, ou seja, o templo que eles estavam construindo, a presença de Deus seria um marco permanente, perene, mas também Deus lhe daria a paz. Uma nação sem paz é uma nação atribulada. Um povo de Deus, que é de Deus, tem que ter paz. E Jesus disse: deixe-os a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A paz que Deus dá através de Jesus não é uma paz efêmera, passageira, rápida, uma paz de sentir aqui aquela euforia e acabou, não, é uma paz perene, é uma paz eterna. Então Deus nos dará paz, estaremos trabalhando aí na obra da reforma do telhado, mas Deus vai nos dar paz para honrar com os nossos compromissos, para honrar com as coisas que a gente vai fazer aqui para a glória do próprio Deus. E o versículo final nos fala isso. Agora eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Abra a sua Bíblia, por favor. E vamos ler junto. 15, número 58. O texto da palavra de Deus. Aqui eu vim para Romanos, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim a palavra de Deus. 15, 58. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, por esta obra que é de Deus, eu preciso me esforçar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso buscar os mecanismos através da fé, os meios necessários com fé para agradar a Deus. E nós temos um desafio muito grande. Durante algumas quartas-feiras eu vou estar falando sobre isso, sobre reforma. Reforma primeiro nas nossas vidas e reforma também no espaço onde a gente vive e habita e anda. Então é importante, irmãos. Então você precisa ser uma ajuda no reino. Não queira ser obstáculo. Queira sempre ajudar o reino de Deus. E quando você ajuda com o reino de Deus, sendo um instrumento vivo de Deus aqui na terra, claro que você nunca será um obstáculo. Que você seja um crente, um servo, uma serva, que seja sempre aquele pronto a ajudar a obra do Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus porque você está conosco mais uma vez no culto doutrinário. Queremos agradecer, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode inscrever-se, é importante para nós, e ativar o sino para receber as notificações e os conteúdos da igreja também é importante para nós. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, o joinha também, isso é importante também para o canal da igreja, ok? Deus continue te abençoando. Eu quero orar agora pela sua vida, eu quero que você que está em casa agora, sintonize o trono da graça através da fé. Vamos orar, buscar ao Senhor, a presença do Senhor, encerrando mais este culto nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus eterno, nós, como servos do Senhor, dizemos para o Senhor que seremos sempre úteis na obra do Senhor. Seremos sempre aquele que vai ajudar. Seremos aquele que não será, em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, obstáculo para a obra do Senhor. Queremos estar pronto a te servir, queremos estar pronto a abençoar vidas. E agora, Pai, nós temos um desafio muito grande, que é a troca desse telhado. Nós estamos orando há meses, estamos reunindo, Pai, o Senhor sabe, para decidir o melhor para o teu povo, para o templo do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado os recursos necessários e não tem nos deixado faltar nada. Ó Deus, continua abençoando o teu povo, continua abençoando a Igreja Batista Jerusalém, para que ela possa cada dia mais crescer diante de Ti, diante dos homens. Que seja uma bênção
para esta comunidade. Ó Deus, manda os recursos que a gente necessita, mas precisamos, acima de tudo, Senhor, da Tua presença nesta obra. Queremos Te agradecer porque somos sim, Senhor, do Senhor, e seremos sempre bênção no que tange a aquilo que se refere à obra do nosso Deus poderoso e Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa teu povo que está em casa, guarda os teus filhos livres do mal. Nós oramos pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Muito obrigado por você estar conosco durante esta noite especial de quarta-feira, onde nós estamos mais uma vez falando da palavra de Deus. Deus te abençoe. Forte abraço em Cristo Jesus.